meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 50º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje é um dia especial, estou muito feliz. Por quê? Porque estamos gravando o episódio número 50, o último episódio dessa temporada, da 4ª temporada, que é a temporada que nós temos aqui, que é o Médico por Trás do Jaleco. Ao mesmo tempo que é o último, logo nós teremos novidades, vamos continuar com o Ser Médico e muita coisa boa vai vir pela frente. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, a doutora Maria Tereza, neurologista, está no corpo clínico do Eco Medical Center. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, doutora. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Conta para nós um pouquinho hoje, qual que é a área de atuação da doutora Maria Tereza? A doutora Maria Tereza é neurologista e trabalha com a área de doenças neuromusculares. E dentro das doenças neuromusculares também tem uma subespecialidade na neurofisiologia clínica, que vem a ser um pedacinho da neurologia que faz exames complementares. O exame que eu faço se chama eletroneuromiografia. E a doutora Maria Tereza atua em neurologia geral, em neuromuscular e em neurofisiologia clínica. Você atende todos os tipos assim de pacientes de idade, faixa etária, criança até adulto ou mais adultos? Só adultos. Somente adultos? Só com adultos, sim. Que bacana. E eu sei que a senhora tem uma experiência grande já na área. Quanto tempo está de formada? Tenho 20 anos de formada, agora completei, agora em novembro, 20 anos de formada. E já tenho 15 anos de Curitiba. 15 anos de Curitiba? Sim, estamos aqui. E como é que veio até Curitiba? Curitiba foi uma grande oportunidade que apareceu na minha vida, logo no começo da minha carreira. Eu estava no Congresso Brasileiro de Neurologia, apresentando meu trabalho de conclusão de residência médica. E lá conheci um colega que tinha um hospital grande aqui em Curitiba, e fui convidada para vir aqui montar o serviço de neurofisiologia clínica nesse hospital. E fiquei aqui, graças a Deus, fui muito bem recebida, tive muita sorte e vim para Curitiba, virei curitibana. Eu estou vendo que a senhora tem até o sotaque de curitibana. O sotaque a gente não consegue perder, né? Não. Mas tenho muita gratidão pela cidade, por todo mundo que me acolheu aqui. Que bacana. Onde é que a senhora fez a sua faculdade? Com a residência médica, conte para nós um pouquinho. Eu sou formada em Botucatu, na Unesp, Universidade Estadual Paulista. Lá mesmo eu fiz a minha formação em neurologia, continuei então na minha faculdade, né? E depois que eu terminei a faculdade, a residência em neurologia, eu fiz um ano a mais de neurofisiologia clínica para poder atuar com a eletroneuromiografia. Aí depois a gente presta as provas de título dessas duas especialidades, tudo, e vim para cá já munida de toda essa carga de competências. E aqui somente desenvolvemos o que a gente estava preparado para fazer. Doutora Maria Tereza, conte para nós assim, o que é um exame de eletrofisiomiografia, isso? Eletroneuromiografia. Perdão, eletroneuromiografia. Isso aí. O nome é complicado. Complicado. Conta para nós, assim, de uma maneira assim, até para o leigo entender. O que são? É um exame só? É um conjunto de exames? Como é que funciona? Qual que é a indicação? É uma coisa tão complicada que quando eu me formei, terminei minha formação, o pessoal perguntava para minha mãe como é que chamava o exame, ela dizia que era mimeografia. Então, antigamente, quem está da minha geração sabe o que é um mimeógrafo, que era aquele negócio que a professora passava a prova e ficava cheirando álcool, né? Uhum. Mas o exame não tem nada a ver com isso. O exame é uma coisa muito interessante, é um exame complementar que estuda os nervos periféricos. Então, estuda desde as raízes medulares, os nervos periféricos, a comunicação do nervo com os músculos e os músculos. Então, ele é o único exame funcional que estuda os nervos periféricos. É um exame bastante complexo. Ele é realizado em 2 etapas. Na primeira delas, a gente estuda a condução dos nervos, que explora as propriedades elétricas dos nervos, vê se eles têm integridade, se eles conduzem eletricidade normalmente. E a segunda parte dele, que é chamada de eletromiografia, a gente usa as famigeradas agulhinhas para poder explorar o funcionamento muscular. Então, ele é composto dessas 2 partes. E ainda dentro da neurofisiologia clínica, que é essa subespecialidade que a gente atua, além da eletroneuromiografia, a gente também explora outros tipos de exames que a gente chama de potenciais evocados. Esses também são exames de função
que exploram a função visual, a função auditiva, a sensibilidade, todos eles voltados para o sistema nervoso periférico, os nervos e os músculos, assim, grosso modo, falando de forma geral. Que bacana. Bem legal. Eu vou explorar um pouquinho aqui a questão da avaliação da parte dos nervos, pode ser? Claro. O que hoje mais se avalia? Assim, o que é mais comum? Os membros superiores, os membros inferiores? Isso. O mais comum, dia a dia do neurofisiologista, são os transtornos do nervo mediano, a síndrome do túnel do carpo. É uma doença geralmente relacionada com a ocupação, em que o paciente tem sensações de formigamento nas mãos e geralmente tem a afecção desse nervo que chama nervo mediano. Esse é o mais frequente. Aqui só para chamar atenção, é a síndrome do túnel do carpo, é aquela dos digitadores? Isso faz parte da síndrome relacionadas às atividades ocupacionais. Uma das causas, né? Sim, isso aí. Então, esse exame, ele junto com outros sinais, ele pode levar você a ter uma conclusão se existe aí um comprometimento para uma doença laboral. É isso? Aí. E ele também é muito importante porque ele te dá a oportunidade de graduar esse problema, né? Se é uma lesão leve, moderada, acentuada, e aí até ajudar a decisão clínica do que vai ser feito com esse paciente, né? Se é algo que se trata de maneira mais sutil ou se exige talvez uma intervenção cirúrgica, alguma coisa mais assim, mais invasiva. Perfeito, interessante. Bem legal. E do ponto de vista muscular, o que é mais comum, assim, ou qual é o achado diagnóstico mais comum? Olha, a gente recebe muitos pedidos, especialmente do pessoal da ortopedia, da reumatologia, para investigar os problemas, chamados problemas na coluna, né, que são as radiculopatias. E isso a gente explora também, porém não é o melhor exame para explorar esse tipo de afecção. Entendi. E dentro da parte muscular, o que é mais frequente é a miastenia gravis, que é uma doença neuromuscular, né, que atrapalha a comunicação dos nervos com os músculos, e as miopatias, que são inflamações ou comprometimentos da propriedade intrínseca do músculo, e que ficaram bem frequentes agora no pós-Covid, porque as afecções neuromusculares, tanto as neuropatias quanto as miopatias, as doenças musculares relacionadas com a Covid, com longo tempo de internamento, foram muito frequentes. A gente trabalhou bastante com isso nos últimos 2 anos. E aumentaram muito assim os casos, a incidência de miopatias pelo Covid? Sim, aumentou muito a incidência, muito mesmo. Tanto de neuropatias, como por exemplo a síndrome de Guillain-Barré, que é algo bastante grave, né? As neuropatias focais, que são acometimento de nervos isolados, e também o quadro de miopatia, bastante frequente agora no advento dessa pandemia que a gente tem passado. Interessante, né? Essa avaliação é uma avaliação que você consegue chegar até um diagnóstico, né? Auxiliar o outro colega também, né? O outro colega médico do trabalho, um clínico, alguém que atua nessa área, a formar um diagnóstico muito, muito real, não é isso? Sim. Um exame que tem uma sensibilidade alta? Sim, ele tem uma alta sensibilidade, ele não é capaz de te definir a causa específica. Entendi. E é muito relacionado também com o examinador dependente, né? Com a sua experiência, com a qualidade do equipamento, mas é um exame muito bom e informativo. A gente diz que ele é um complemento do exame físico. E como eu sou fã de exame físico, ele é um exame que eu gosto de fazer. Que bacana. E como é que é a tal das agulhinhas? As agulhas, elas são eletrodos, né? Nada mais são do que instrumentos de medida de potenciais elétricos que a gente explora nesse exame, tanto seja na condução dos nervos quanto na atividade íntima da musculatura. Elas são eletrodos em forma de, como se fosse um bastãozinho na espessura de uma agulha, né? São bastõezinhos que não têm pertuito, a gente usa as agulhas coaxiais, que tem um fiozinho no meio que funciona com o polo negativo e a região lateral do fiozinho que funciona com o polo positivo. E a gente coloca esse eletrodo no músculo e vê como que ele funciona. É muito doloroso ou não?
É desconfortável. É desconfortável? Mas é algo tolerável. A gente sempre coloca o paciente em posição de conforto, procura fazer com a máxima delicadeza possível. E tem o desconforto inerente do método, né? Mas varia muito de pessoa para pessoa, depende da tolerância de cada um. Entendi. Agora eu quero saber um pouquinho da Maria Tereza. Opa, pode ser? Sim. Como é que chegou a ser médica? Conta um pouquinho da jornada da senhora até chegar a ser médica. Olha, Você, senhora não, me perdoe. Olha, eu acho que ser médico, primeira coisa, é uma vocação. Tá. Então, alguma coisa dentro de você, alguma inquietação tem que te voltar para esse tipo de situação. E eu acho que essa vocação, ela está no indivíduo a partir de 3 coisas básicas que o indivíduo vocacionado para a medicina tem que ter. A primeira coisa é a curiosidade científica, que eu acho que é aquela vontade de conhecer a coisa na profundidade, saber como funciona, como que atua, como que a coisa se desenvolve. Segundo lugar, eu acho que é a vontade de ajudar, aquele impulso de compaixão que você tem ao ponto de te mobilizar a fazer alguma coisa para tirar o indivíduo da situação que ele se encontra. E a terceira é um respeito pela vida, pela dignidade da vida. E eu acho que quando você tem 15, 16, 17 anos, você não tem isso com certeza claro na sua cabeça para escolher ser médico. Mas você tem um germe, uma inquietação ali premente que vai te levar para alguma coisa nesse lado. E comigo também foi assim. Eu acho que esse impulso dessas 3 coisas, claro, de uma maneira muito imatura na cabeça, né? Mas não sei se por circunstância, por sorte, por tudo mais, deu certo e a gente conseguiu seguir essa carreira que eu gostaria muito de seguir. Ninguém na minha família é médico, meu pai é bancário, minha mãe tinha uma lojinha pequena de equipamentos de computação e a gente é de uma cidade bem pequenina do interior de São Paulo, nasci em Rancharia, no interior de São Paulo. Uhum. E aquilo foi se formando na minha cabeça, aquela vontade, aquele germe daquela coisa de ser médica e deu certo. Sempre foi. Médica. Que bacana. Tem uma pergunta que eu sempre faço: o que significa ser médica? Né? Olha, mas eu acho que você respondeu muito bem, né? Se a gente colocar esses 3 pontos, que é o lado científico, a curiosidade, a inovação, a pesquisa, o lado do servir, e essa questão também do respeito pela vida, sim. Eu acho que, olha, para mim, teria algo a mais que a senhora gostaria de completar, assim, que senhora não, você é muito nova, me perdoe. Olha, eu acho que ser médico, além de tudo, sabe, que é isso aí, você também tem que amar ser médico, porque a medicina, ela é uma carreira que tem 2 faces, assim, muito diferentes uma da outra. Ela é uma coisa que te exige bastante, sabe? Se você realmente quer ser médico, você tem que estar ciente de que a medicina, ela vai te exigir muita coisa, vai te exigir dedicação, vai te exigir tempo, muito mesmo, muito mais, acho que do que outras carreiras, porque o seu material de trabalho e de estudo é outra pessoa, né, que traz para você tudo aquilo que ela é, traz a doença, mas traz a saúde, traz a família, traz as crenças, e tudo isso demanda muito tempo. Você tem que estar disponível para estar ali perto dessas pessoas que te procuram. E como eu lido com doença crônica de muito tempo, tem pacientinho que eu atendo desde que eu cheguei aqui, né? Faz 16 anos, 15 anos que eu atendo. Aí eu atendo a família inteira, às vezes, da pessoa, né? Então, a medicina, ela te exige mesmo. Ela também te retorna, né? Te retorna com tudo, com a oportunidade, te retorna com um bom retorno financeiro, te retorna com destaque. Você fica um indivíduo que, quando você chega na festa do final do ano da casa de alguém, diz, aquela lá é a médica, aquela lá... Tem isso da medicina ainda, né? Há esse glamour, assim, mas... É uma atividade profissional muito respeitada. Muito respeitada, eu acho que ela realmente precisa ser respeitada. E tem horas que, talvez por inversão até talvez por falta de clareza do que é a medicina para cada um, isso acaba se invertendo para muita gente, sabe?
Mas ser médico é tudo isso e só isso, né? Tudo isso e mais um pouco ainda. Você, jovem médico que está nos ouvindo, é isso mesmo, né? Olha, eu fico assim muito feliz de ver essas palavras, esses comentários, porque você coloca de uma forma muito clara, muito objetiva, o que é ser médico, ser médica para ela. Então, essa pitada de amor, de dedicação, de prioridade dentro do tempo. Vamos dar prioridade agora para determinada fase da minha vida. Eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho um quadro inicial que nós começamos na área de empreendedorismo e que contrário a algumas pessoas que dizem que o médico não é empreendedor, eu digo assim, o médico, ele é empreendedor, ele só não sabe ainda que ele empreende. Porque o primeiro requisito para um empreendedor é ser curioso, para poder levar ele a pensar sobre algo que ele pode resolver. Ele está empreendendo num projeto. E o médico, que é ao lado da ciência, na formação dele, na vocação, ele é curioso. Tem que ser, senão não vai ser um médico. Não mesmo. Esse lado científico, esse lado de querer resolver problemas, de dar prioridade, ter disciplina, tudo são pré-requisitos aí dentro da área de empreendedorismo médico. É verdade, eu concordo. Então a Maria Tereza é uma excelente empreendedora. Olha, a Maria Tereza com certeza é curiosa. E também é empreendedora, sim. Muito. Mas também estou sabendo aqui que nós temos alguns hobbies interessantes. E eu vou cobrar aqui agora, vou falar aqui para a produção, como nós estamos no nosso 50º programa, último dessa temporada, né? Conte para nós um pouquinho qual que é o seu hobby. Estou curioso. Bom, eu tenho 2 hobbies que eu amo igualmente. Eu gosto muito de literatura, leio muito. Mas eu acho que o meu outro hobby que é interessante é que eu gosto muito de cantar. Pessoal, aqui nós vamos ter agora a doutora Maria Tereza médica e a Maria Tereza cantora. Ou melhor, é uma só. Mas você consegue fazer uma palhinha para nós, como eles falam, assim, cantar um pouquinho para nós? Palhinha? Ah, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Se eu souber, eu canto junto, mas eu não sei se eu vou saber. A minha mulher diz que eu sou péssimo. Pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, matita pereira, e por aí vai. Pessoal, minhas salvas de palmas, produção, show, doutora espetacular. Parabéns. Obrigada. Né? Que mensagem bonita, a doutora Maria Tereza aqui mostrando um pouquinho dela, a médica por trás do jaleco. A gente acredita também que antes de nós entregarmos algo ou fazermos um serviço, nós temos que mostrar quem nós somos, né? Que os nossos pacientes precisam nos conhecer sempre, cada dia mais. Verdade. Né? Que é o lado humano. O lado humano é muito importante, muito mesmo. Como é que a senhora se sente, você, eu tenho mania assim de chamar, de senhora me perdoe, como é que você se sente hoje em relação à atividade de médica? E qual que é a mensagem que eu gostaria, eu peço para você passar assim, para os jovens médicos, além de todas esse lado vocacional, essa necessidade das vocações que você comentou, assim, tem algo a mais assim que você acha importante passar para o jovem médico? Olha, eu acho que tem sim, porque eu acho que a maioria das coisas que eu fiz bem e que eu acho que eu acertei, elas são baseadas em dedicar o seu tempo, sabe? E dentro da medicina, eu acredito que talvez hoje, por conta da dinâmica da vida atual, que é uma vida muito corrida, muito imediata, as coisas buscando um resultado muito, muito agora, para ontem, assim. E eu acho que para o paciente tem algumas coisas que a gente tem que ponderar um pouco assim na parte da atividade médica, sabe? Então, eu sempre acreditei que e todas as vezes que eu fiz um diagnóstico muito difícil, que a gente tem
casos muito raros, acompanho doença muito rara, que tem poucos casos descritos no mundo. A gente volta e meia está com pacientinhos que a gente faz diagnóstico de mutação genética nova. Então, a gente tem essa possibilidade de ver essas raras pessoas no dia a dia. Todas as vezes é porque a gente prestou atenção, dedicou tempo na história, nos detalhes, sabe? Então, o jovem médico que esteja começando agora, a dica que eu dou é que ele não abandone a estrutura básica da medicina, que é você tirar uma história clínica minuciosa, detalhada, escutar o que o paciente tem para te dizer, até naquilo que parece irrelevante. Teve muita gente que depois da segunda, terceira consulta que eu fiz, a pessoa de repente se lembra de alguma coisa assim que às vezes acha que não tem nada a ver, e quando ela te conta aquele detalhe, é ali que você mata o diagnóstico, sabe? Então, para o jovem médico não ter preguiça de escutar a história do paciente, ouvir a história com atenção e com ouvido científico, da curiosidade. Porque muitas vezes a gente chega no diagnóstico pelo detalhe. E é aquele detalhe que você tem que ir buscando, sabe? E outra coisa também que eu acho que tem que dedicar tempo é fazer um bom exame clínico do pacientinho. Então, a gente que lidou muito tempo com aluno, eu fiquei sendo preceptora de residência médica por 8 anos aqui em Curitiba. Que bacana. E aí eu lidei muito com os jovens que estavam treinando para ser neurologistas, né? E a gente sempre deu muita ênfase nessa parte de exame neurológico, porque tem coisa que não aparece no exame complementar. O pacientinho chega na sua sala com uma sacola de exame, que tem tudo o que você pode imaginar, e de repente ele tem um Parkinson que não aparece em exame nenhum, sabe? E que você poderia, de repente, suspeitar pelo exame neurológico. Então, eu acho que, para um jovem médico que está começando, eu acho que ele tem que ser um pouco menos afoito, tentar saber que a medicina é um processo, assim como tudo. Primeiro, você tem que aprender a ser médico, aprender a abordar um paciente, conversar com ele do ponto de vista de tirar uma história bem detalhada, examinar direitinho, porque o resultado vai aparecer. Ele vai ser um resultado líquido e certo. Com toda certeza, ele vai aparecer ali, sabe? E talvez investir bastante nessa formação básica de conceitual, essa informação básica dentro da sua especialidade, porque isso diferencia o profissional lá na frente, sabe? Quando a gente lidava com os residentes, eu sempre dizia que distúrbio do movimento, neuroftalmo, eram coisas que diferenciavam o neurologista, sabe? Sempre fazia questão de pedir para que visse bastante vídeo de marcha, vídeo de distúrbio de movimento, fizesse exame clínico, porque isso aí dá a diferença. Então, assim, como conselho para os jovens médicos, resumindo, eu acho que investir na formação conceitual, saber de maneira profunda e sem dúvida o que você está lidando, sabe? E, em segundo lugar, não ser tão imediatista quanto ao resultado, porque ele vai aparecer e vai ser resultado da competência que você for desenvolvendo ao longo da sua carreira. Eu acho que é isso. Pessoal, uma aula. 2 insights aqui sensacionais. Parabéns. Eu posso só repetir para deixar bem claro? Pessoal, paciência. Tá? Nós estamos num mundo em que as coisas estão muito rápidas e está gerando muita ansiedade. Então o jovem está muito ansioso para cair no mercado de trabalho e atender vários pacientes, a quantidade e não a qualidade da consulta. Então a dica da doutora Maria Tereza é realmente que o resultado vai aparecer, mas nós temos que ter paciência, ouvir o paciente, saber entender nos detalhes a fundo o que está acontecendo e sempre dar oportunidade para o paciente responder, questionar sempre, né? Sim. Parabéns! Opa! Eu sou formado há mais de 20 anos, 22 anos, sou da turma de 94, vou fazer, mais 25 anos. E como é bom a gente relembrar da nossa época de propedêutica, com o gravador que nós íamos na enfermaria do Hospital de Clínicas e fazíamos ali toda a anamnese, toda aquela propedêutica com perguntas já definidas, e como era gostoso ouvir o paciente e ele, numa anamnese assim que ela era aberta
e depois ela era dirigida. Não é isso, doutora? Sim, isso aí. Hoje, você não faz isso, você não consegue. Na verdade, nós deveríamos fazer, mas a gente vê muito colega que atende paciente em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pessoal, é ali nesses preciosos minutos que nós tiramos 90% ou mais do diagnóstico. Não é isso? Pelo menos uma boa hipótese sai daí. Uma boa hipótese. E daí a gente reduz o número dos exames. Sim. Deixa os exames mais para aquelas doenças que realmente precisam ser comprovadas ou até para fazer um prognóstico e um acompanhamento. É isso, doutora? Isso aí. Que bacana. É um papo muito agradável. Opa, né? Obrigada. Com a doutora Maria Tereza. Além dessa questão do cantar, que é o seu hobby, a senhora comentou que gosta da literatura, de ler. Adoro. Então aqui nós vamos ter várias dicas, né? Me indica um livro bem acessível em termos de linguagem, né? Que a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes. Olha, bem acessível em termos de linguagem, é difícil. Mas algo que de repente a senhora, que você veja assim, isso aqui é bacana. Olha, eu acho que a literatura ela é muito democrática, então ela pode despertar o amor das pessoas através de diversos meios, né? Eu gosto muito o meu livro favorito é Grande Sertão Veredas. É um livro que tem uma linguagem nada acessível, mas a mensagem que ele traz é uma mensagem que é muito legal, é uma mensagem de travessia, de jornada, que eu acho que é o que todo mundo faz, né? Mas, dentro de tudo que eu já li, que eu gosto bastante, eu já li de tudo, desde tudo mesmo, tudo. Desde Asterix e Obelix, que eu adoro, falta só 4 para eu completar minha coleção, até, sei lá, Homero, Odisseia, coisas assim, Dante, então tudo isso já li. E eu gosto demais dos livros do Harry Potter, porque eu acho que são muito importantes do ponto de vista de trabalhar as virtudes, especialmente de quem é mais jovem, né? Trabalhar a virtude da lealdade, da confiança, da disciplina, do amor, da confiança. Então, acho que isso aí é muito legal, é um poço de coisas boas e é uma delícia de ler, né? A série do Harry Potter. E é uma delícia ouvir a senhora falando sobre o Harry Potter aqui. É muito legal, né? E aí a minha filha também gosta do Harry Potter e a gente acaba contaminando as pessoas que estão perto ali, né? Então você jovem, né, que de repente está com interesse de ter uma boa leitura, uma indicação da doutora Maria Tereza aqui, Harry Potter. Isso aí, maravilhoso. Maravilhoso. E o que importa sempre é a mensagem. Ah, sim. A gente se transporta, a gente vai até lá, começa a imaginar e vê a mensagem no contexto. Sim, as Crônicas de Nárnia também é sensacional. Sim. É tudo maravilhoso. Esses aí pode ir que é fácil não de tem entender, erro. não tem erro, vai adorar, vai ser fácil de compreender e quando chegar no fim você vai dizer, puxa, que pena que acabou. É muito legal. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Qual que é a idade deles? Meu menino tem 9 anos, minha filha tem 11. O Francisco e a Isadora. Isadora e Francisco, um beijo para vocês. Que bacana. São tão diferentes entre si, meu Deus. São diferentes? Uhum. A Isadora é loirinha, o Francisco é moreno. Então aqui eu vejo que a senhora tem um lado, assim, uma espiritualidade muito grande, tem um conhecimento técnico, científico muito grande, por ser neurologista. Filhos diferentes. Sim. Qual a dica de educação? Nossa. Uma, sim. Eu acho que o verbo educar é o mais difícil que a gente tem de conjugar na vida, né? Porque é um desafio todo dia. Eu achei que só eu que estava achando que era difícil. Meu Deus, que dificuldade, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente nada contra a corrente. Você dá o exemplo, você dá o norte e todo o resto vem ao contrário. É muito complicado. Mas eu acho que o amor que norteia tudo, né? A dica de educação é pôr o filtro do amor na frente do rosto e tentar acertar o máximo possível. Mesmo que às vezes a gente vai errar, claro, com certeza, né? Mas tem que tentar acertar. Existe educar de forma errada por excesso de amor? Ah, eu acho que existe. Sim. Existe? Existe. Ou é mito isso?
Eu acho que existe porque à medida que você sufoca a individualidade do ser em nome desse amor aí, né? Fica difícil, porque você impede que a criança cresça, impede que ela desenvolva as potencialidades dela, né? E é difícil você até discernir o que é o amor de um filho, porque é uma coisa tão visceral, né? É uma coisa tão profunda, tão forte. Então, é duro de estabelecer o limiar ali, até onde é o salutar, onde é o insalubre. É difícil de você regular essa sintonia fina, bem difícil. Você acredita que a gente tem que modelar a forma de tratar ou de educar baseado no tipo, na persona de cada filho? Ou tratar da mesma forma os dois? Sem chance de tratar da mesma forma os dois. Nossa, isso aí o laboratório sem chance. Família. Sem chance. Ou seja, cada um é único. Igual o pacientinho. Se você tem 10 com a mesma doença, nenhum é igual ao outro. E filho, mais ainda. Cada um tem a sua personalidade, o que funciona para um não funciona para outro. Eu vejo lá na minha casa. Disciplina assim, você dizer o que a pessoa fez de bom dentro de uma coisa que saiu ruim, sabe? Essa forma de mudar a forma tendo o mesmo conteúdo é completamente... É a tônica do dia a dia de criar filhos, porque um percebe a coisa de um jeito, o outro percebe de outro, e a gente tem que ir tentando entender o jeitão de cada um e tentando mexer para dar certo, mas não é fácil. Mudar a forma... Com o mesmo conteúdo, né? Assim. Com o mesmo conteúdo. Nós temos aqui uma temporada, nós falamos muito de empreendedorismo. E as suas colocações, fazendo só uma analogia, ela tem muito a ver hoje com o que a gente entende em termos de projetos, de negócios e com a experiência dos clientes. Ou seja, quando a gente aborda um cliente, seja um paciente ou não, em outros projetos de negócio, nós temos aqui alguns médicos que são empreendedores, a gente tem que ter isso como conceito que não é fazer tudo do mesmo jeito para todo cliente. A gente tem que saber identificar que cada cliente é um cliente e que vai ter uma demanda própria, que é o conteúdo pode ser o mesmo, mas de modos diferentes. Estou certo? Sim, perfeito. Aprendi um monte hoje. Ai, imagine. É um prazer estar aqui com a doutora Maria Tereza passando esses insights, essas informações preciosas para nós, pessoal. Isso aqui para nós vale ouro. Esses conteúdos. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Doutora, nós estamos chegando quase aqui ao final, mas antes disso eu gostaria que a senhora passasse eu vou terminar e eu vou falando, você me passasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Falando de maneira mais resumida possível, né? Primeiro, um compromisso moral, um compromisso social. Então, honre a sua profissão, seja digno da sua profissão. Isso é muito legal, é importante lembrar que às vezes a gente deixa isso se diluir no dia a dia. Então, para o jovem médico, honre a sua profissão. E para o paciente, eu acho que a gente tem que dizer que aquele aforismo, às vezes curar a gente não consegue, né? Muito pouco a gente consegue curar alguém. Mas eu acho que a gente sempre consegue ajudar de alguma maneira, desde que você tenha empatia e tente fazer o seu melhor ali para poder mudar a vida daquela pessoa. Então, o paciente ter a esperança que, por mais que a gente não consiga reverter o problema dele, ele precisa de alguém que o acolha, que o trate com a dignidade que ele merece. Eu acho que é isso. Parabéns. Que mensagem bonita. Opa. Como é bom estar perto de pessoas assim, de profissionais, com tanta clareza, tanto conhecimento. A senhora transborda conhecimento, mas não só técnico, hein? Conhecimento de vida, espiritualidade. Parabéns. Obrigada. Muito bacana. Pessoal, nada é por acaso. Estamos encerrando aqui o 50º episódio do Ser Médico Podcast. Para mim foi aqui um motivo de muita alegria ouvir a doutora Maria Tereza com todos esses insights sobre ponto de vista relacionados a filhos, inclusive, de educação, o que é ser médico, que é uma atividade muito honrosa, ela colocou aqui de uma maneira muito clara, a importância das vocações,
da criatividade, da parte científica, de ir atrás, de você dedicar o teu tempo, dar prioridade em relação a uma fase da tua vida para se aprofundar algum assunto no aprendizado, até entender o teu paciente, um tempo que a gente dedica ao questionamento, ao diagnóstico das doenças. Enfim, muito obrigado. Obrigada a vocês. Né? Não posso deixar de agradecer, além do seu precioso tempo. Muito obrigado, doutora Maria Tereza, os nossos parceiros, a Petwell, um plano 100% digital, o pessoal do Hospital Eco, do Complexo Médico Hospitalar Eco-Ipo, o pessoal da X-People One Way, muito obrigado aí por todo esse ano, por estarmos juntos, e o pessoal da Pironte também aqui, que eu não acabei mencionando anteriormente. Convido vocês a assistirem toda essa temporada e fazer uma maratona, venham maratonar com a gente, e o ano que vem tem mais, pessoal. Bora lá!